Olá pessoal, me chamo Marcene Gomes, sou bióloga, formada pela Universidade Federal do Acre, mais precisamente pelo campus de Cruzeiro do Sul. Vou falar um pouco sobre ecologia, a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem. Mas antes, gostaria de agradecer aos representantes da empresa de Juruá pela oportunidade. Ao compreender como os organismos vivem, como se relacionam, é possível criar medidas de preservação de espécies e prever os impactos negativos que uma determinada ação humana pode gerar. A ecologia faz-se necessária, portanto, para a criação de planos de preservação de organismos vivos, criação de modelos de previsão sobre o futuro do nosso planeta, compreensão de como uma obra pode afetar determinados organismos, dentre outros aspectos importantes para a preservação da nossa biodiversidade e de nossos recursos naturais. A ecologia é dividida em duas categorias. Nós temos a ecobiose e a alelobiose. Quando estamos falando de ecobiose, estamos falando das interações dos seres vivos com o meio em que eles vivem. Quando estamos falando de alelobiose, é a interação dos seres vivos com outros seres vivos. Na genética, alelo é a modificação de um gene onde o indivíduo vai expressar determinadas características, assim como a cor dos olhos, a cor do cabelo, dentre outras. Ao estudarmos o ser vivo, é importante que conheçamos o seu hábitat e o seu nicho ecológico. Esses dois termos são importantes na ecologia e não podem ser confundidos. O hábitat é o local em que determinada espécie é encontrada. Cada espécie está adaptada para viver em determinado lugar, sendo esse o ambiente ideal para que ocorra sua reprodução, sua alimentação, sua sobrevivência. Os hábitats eles podem ser classificados em naturais e artificiais. O hábitat natural, como o próprio nome já diz, é aquele que é encontrado na natureza, sem intervenção do homem. O hábitat artificial é aquele construído pelo homem com o objetivo de recriar o ambiente de algumas espécies, assim, por exemplo, os zoológicos. A destruição dos hábitats é uma das principais causas da perda de biodiversidade, sendo que esse processo ocorre em decorrência das atividades humanas, assim como o desmatamento, a abertura de estradas, a expansão da agropecuária, entre outros aspectos. Quando o hábitat é destruído, uma população é obrigada a migrar para outra região, e nem sempre esse novo ambiente é adequado às condições de vida dessa população. Então existe ainda espécies como as plantas, por exemplo, que não podem migrar, então elas ficam sujeitas à ação da modificação do ecossistema através das ações do homem. Já quando falamos do nicho ecológico, nós estamos falando da função que determinada espécie exerce no seu hábitat, o seu modo de reprodução, do que se alimentam, quem são seus predadores naturais. Então podemos dizer que o nicho é o papel ecológico do ser vivo na comunidade em que ele vive. Ao estudarmos em ecologia as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem, estudamos então os diferentes níveis de organização, onde podemos estudar as relações entre indivíduos da mesma espécie ou ainda estudarmos as relações de indivíduos de espécies diferentes. Por isso, é fundamental compreender os conceitos de população e comunidade. Já a comunidade, que também pode ser chamada de biocenose, é o grupo de diferentes populações que vivem no mesmo local em um determinado período de tempo. Considerando ainda o Pantanal como exemplo, podemos verificar comunidades formadas por jacarés, capivaras, tuiuius, entre outras espécies de animais e algumas de plantas. Todos esses organismos encontram-se numa mesma área, interagem entre si, então formam aí uma complexa comunidade. Temos também ainda nesse nível de organização o ecossistema, que também pode ser chamado de sistema ecológico, que é o conjunto de organismos que vivem no mesmo local, interagem entre si e com o meio, formando assim um sistema estável. Cada ecossistema é formado por várias populações de espécies diferentes, onde aí constitui uma comunidade. A floresta amazônica, por exemplo, com todas as suas plantas, animais, clima, tipos de solo e rios, forma um ecossistema. Podemos dividir o ecossistema em dois componentes básicos, os bióticos e os abióticos. Os componentes bióticos de um ecossistema são os seres vivos, como as plantas, os animais e micro-organismos. Os componentes abióticos são os fatores não vivos, como a luz, a temperatura, os nutrientes, o solo, a água, entre outros fatores fundamentais para a sobrevivência dos organismos. Os ecossistemas podem ser divididos em dois grupos, os aquáticos e os terrestres. Dentre os ecossistemas terrestres, temos as florestas, desertos, campos, savanas, entre outros.
Como exemplo de ecossistemas aquáticos, podemos citar oceanos, rios, mares e lagos. Por fim, temos a nossa biosfera, que diz respeito às regiões do planeta em que vivem os seres vivos. Ou seja, é a região do nosso planeta onde é possível haver vida. A ecologia é uma ciência ampla e complexa que permite também estudarmos sobre preservação e conservação da biodiversidade. São dois termos importantes que vamos estudar em educação ambiental. Até lá!